Salve, salve a grande nação rubro-negra ligados aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Estou chegando com notícias do mais querido do mundo, do Mengão, Corinthians e Flamengo. Vamos ver as prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão. Em duelo que promete ser muito emocionante, Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo. Vamos ver as prováveis escalações, arbitragem, tudo o que você precisa saber sobre este jogo. Vivendo momentos completamente opostos na temporada e na competição, dois dos clubes com maior torcida do país têm encontro marcado neste domingo. Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neoquímica Arena às 16 horas, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se pelo lado do Corinthians o objetivo é vencer atuando em casa para tentar se afastar da zona de rebaixamento e aliviar a pressão vivida pelo clube nas últimas semanas, pelo lado do nosso Mengão, a grande meta é conseguir um resultado positivo para se manter nas primeiras posições da tabela de classificação e se manter forte na briga pelo título. Corinthians e Flamengo, onde assistir? O duelo entre Corinthians e Flamengo, que acontece neste domingo às 16 horas, e é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Rede Globo na TV aberta para alguns estados do país. A plataforma de pay-per-view Premiere também transmite a partida para os assinantes de todo o Brasil. Vale lembrar que, nesta temporada, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro estão divididos entre o Grupo Globo, Rede Globo, Sport TV e Premiere, além do Grupo Turner, da TNT. As prováveis escalações de Corinthians e Flamengo. Pelo lado do Corinthians, o técnico Wagner Mancini deve mandar a campo o mesmo time que venceu o Atlético fora de casa na última rodada. Com isso, o Corinthians deve ser escalado com o seguinte time: Walter, Wagner, Gil, Marlon e Lucas Piton. Ederson, Xavier e Otero, Matheus Vital, Léo Natel e Jô. E o nosso Mengão, que deve enfrentar o Corinthians com o que tem de melhor em seu elenco. Isla deve retornar ao time titular, além de Pedro, que foi poupado na última partida no segundo tempo. Com isso, o Flamengo deve ser escalado com Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira ou Gustavo Henrique e Felipe Luiz. William Arão, Gerson e Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique e Pedro. E também mais algumas informações aqui, o histórico do confronto entre Corinthians e Flamengo. Os clubes já se enfrentaram no Brasileirão em 67 oportunidades. O Flamengo leva uma ligeira vantagem no confronto com 25 vitórias contra 24 do Corinthians, além de 18 empates. Na soma geral dos confrontos, foram 106 jogos, com 44 vitórias do Flamengo e 41 do Corinthians. As equipes empataram 21 vezes. O último confronto entre as equipes no Campeonato Brasileiro do ano passado, onde o Mengão venceu por 4-1 no Maracanã. Então, mais uma informação importante também é a equipe de arbitragem. O árbitro será Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Assistente 1, Jorge Eduardo Bernardi, do Rio Grande do Sul também. Assistente 2, José Eduardo Causa, do Rio Grande. E o árbitro de vídeo, Wagner Riway, da Paraíba. Galera, de novo os gaúchos aí apitando o jogo do Flamengo, né? Sabendo que tem o Internacional que está brigando lá em cima na tabela. Então isso aí já está meio que, sei lá, né? Já o Flamengo teve um pênalti que não foi marcado, né, contra o Red Bull, que foi um pênalti claro, né? Mas fazer o quê, né? É a dona CBF aí, né? Temos que acatar aí e pronto, né? E esperar que a diretoria do Flamengo faça alguma coisa aí, né? Porque isso já está sendo cartas marcadas aí, né? Mas fazendo uma análise em meio à maratona de jogos, o Flamengo sofre com cansaço e pouca articulação, né? Então esta é uma análise, né, que é vista, né, que a sequência de 2 jogos em 48 horas cobra seu preço e a equipe não consegue ter velocidade para superar o adversário, principalmente o Bragantino, né? O gol sofrido dificultou também, né? Então, fazendo uma pequena análise aqui, né? Qualquer análise, apesar que a gente fazer entre o Flamengo e o Bragantino, precisa ser
contextualizada com a maratona de jogos que a equipe do Flamengo vem enfrentando. O time entrou em campo no Maracanã apenas 48 horas depois de vencer o Goiás, com um gol no último minuto. Seus eventuais reforços, Isla e Everton Ribeiro, vieram muito desgastados de partidas pelas eliminatórias e mais uma longa viagem de volta ao Brasil. Mas, do time titular que Domenech escolheu, 5 jogadores atuaram por 90 minutos na terça-feira, que são o goleiro Hugo Souza, William Arão, Thiago Maia, Pedro, e mais o Pedro ainda, né? Além do Isla, né, que jogou pela seleção do Chile, né? Então, vamos colocar à parte os sobrenaturais Thiago Maia e Isla, capazes de manter o ritmo e atuar em bom nível. O que sobra é um time cansado, desgastado por jogos e mais jogos, sem tempo para treinar e com diversas mexidas na equipe titular. Então, o que nós vimos é sem velocidade para superar a defesa do Bragantino, né? Todo este contexto precisa ser levado em conta. O Flamengo teve muitas dificuldades contra o Bragantino por todos esses fatores, mas também porque o time que restou para se levar a campo tinha características que não exploravam a fragilidade do adversário. Então o Dome optou por um ataque com Everton Ribeiro na direita, Pedro centralizado e Lincoln aberto pela esquerda. Nenhum dos três prima exatamente pela velocidade, e era justamente de um jogador agudo com profundidade que o time necessitava para vencer a linha alta e a estreita do Bragantino, né? Então a equipe até chegava pelos lados, mas sem muitas ideias para concluir as jogadas. Pelo meio havia dificuldade de armação. Diego se desdobrava, mas não conseguia dar o ritmo necessário. René e Lincoln demoraram para se entender pela esquerda, enquanto Everton e Isla tiveram poucas oportunidades de se conectar da melhor maneira, né? Portanto, o Dome parece entender a situação para o segundo tempo. Forçado a tirar o extenuado Pedro, lançou mão de Vitinho pela esquerda e centralizou Lincoln. O jogo passou a se concentrar no camisa 11, mas o atacante, ainda carecendo de confiança, conseguiu levar a melhor em apenas uma jogada. Qualquer plano de Dome para a etapa final, porém, foi condicionado com um gol sofrido aos 20 segundos. O Bragantino fez tudo o que o Flamengo precisava fazer. Atacou com velocidade, tanto na execução da jogada, quanto explorando as características de seus jogadores. E o time do Flamengo, mais uma vez, dificultou ainda mais sua vida ao sair atrás do marcador. Então, também o Flamengo só pareceu dar sinais de reação com a entrada de Bruno Henrique. Mais um condicionado a poucos minutos devido à maratona, Dome montou uma linha de 4 atacantes, com Bruno Henrique pela esquerda, Everton na direita e Lincoln e Vitinho por dentro. Com mais o apoio de Isla, o time passou a jogar de forma mais direta, eliminou a necessidade de maior articulação no meio e apostou no puro preenchimento de espaços no ataque. Funcionou no gol de Lincoln, com mais gente na área, mas parou por aí, né? E também sem imaginação, no meio-campo esvaziado, a estratégia de superar a linha alta da defesa do Bragantino com lançamentos longos não funcionou nos minutos finais e imperou a reação do Flamengo. Então, vai seguir a maratona, né? No papel, empatar em casa com um time na zona de rebaixamento é ruim. O contexto atenua o tropeço. É preciso lembrar ainda que o Flamengo não pôde contar com os nomes importantes que estão lesionados, como Arrascaeta e Gabigol. Houve então ali celeuma nas redes sociais porque o Flamengo não conseguiu virar líder. Duas questões precisam ser levadas em conta. Mesmo em caso de vitória, a liderança não seria completa, pois o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. O que vale é estar em primeiro lugar na última rodada. Isso é que devemos ver também, né? E o Flamengo segue sua maratona contra o Corinthians no domingo. A parte mais crítica da sequência de partidas já passou, e a tendência é que seja possível recuperar alguns jogadores e ter uma equipe mais competitiva. Dome vai levando o elenco do Flamengo ao limite e precisará, mais do que nunca, pensar jogo a jogo para manter o pique. Galera, não vai ser fácil não. O que eu não entendo é o seguinte: por que o Flamengo teve que jogar na terça e na quinta e jogar no domingo para ficar com um jogo a mais que o Atlético Mineiro? Isso não tem nem justificativa, né?
Mais uma coisa que não tem explicação aí da dona CBF, né? Nós vamos então a 17ª rodada, aí, os jogos, né? Então nós teremos neste sábado, né, dia 17 de outubro, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, o confronto de Atléticos às 19 horas, seguido de Curitiba e Santos, e Fluminense e Ceará, todos às 19 horas. Já às 21 horas temos o clássico entre os tricolores São Paulo e Grêmio. Amanhã, domingo, teremos Corinthians e Flamengo às 16 horas. Internacional e Vasco da Gama às 18h15. Bragantino e Sport de Recife às 20h30 da noite. Fortaleza e Palmeiras às 20h30. E na segunda-feira teremos o encerramento com 2 jogos, Bahia e Atlético Mineiro às 20 horas, Botafogo e Goiás às 20 horas também. E para ajudar ainda o Atlético Mineiro, teve o seu jogo adiado para segunda-feira, né? Você vê, e só disputa o Campeonato Brasileiro. Veja que baita sacanagem estão fazendo, né? Só analisa, né? Então, a classificação aí nós temos o Atlético Mineiro com 31 pontos, com 15 jogos, o Internacional com 31, com 16 jogos, o Flamengo com 31 pontos em 16 jogos, né? Todos empatados, e o Atlético Mineiro com um jogo a menos. Daí em quarto, o São Paulo com 26 pontos em 14 jogos. Olha só, né? Por que o São Paulo pode ficar 2 jogos atrasado? E não está mais nem na Libertadores, né? Veja bem só a sacanagem, né? Em quinto, o Fluminense com 25 pontos. Em sexto, o Santos com 24. Em sétimo, o Palmeiras com 22. Em oitavo, Fortaleza com 21. Em nono, o Atlético Goianiense com 21. Em décimo, Sport de Recife com 20. Em 11º, o Grêmio com 20. Em 12º, o Vasco com 18. Em 13º, o Ceará com 18. 14º, Corinthians, 18. 15º, Botafogo, 18. 16º, Bahia, com 16. E na zona de rebaixamento, em 17º, Curitiba, com 16. Atlético Paranaense, com 15. Bragantino, 13. E Goiás, 10 pontos. Mas é isso aí, galera. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais notícias do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!